Vamos agora para o módulo 5 com o termo de referência 3. Bem, nós já estamos com uma série de termos de referência que eu já coloquei no AVA. Então, vocês já podem dar prosseguimento às atividades. E o termo de referência 3, ele é muito importante pelo seguinte: vocês fizeram até agora o mapa, a parte do desenho. Agora eu quero que vocês expliquem o que vocês fizeram, mas eu quero que vocês expliquem dentro de uma visão de um técnico, dentro de uma visão de um arquiteto e urbanista. Então tem que ter sempre o cuidado quando ele vai redigir um documento técnico. Bom, então é o capítulo 2, é a etapa 2, que é o relatório da configuração do território regional. Perfeito? Bom, eu estou lendo aqui pelo nosso tablet. Perfeito? Fazendo propagandazinha da Apple, porque está salvando a gente aqui agora. Bom, então, se vocês estão com o termo de referência na mão, peguem por obséquio, porque eu vou fazer então a leitura. Então, que tal? Estão acessando? Estão vendo? Como é que é? Eu mudei aqui o nosso visual um pouquinho, enquanto vocês estão aí procurando. Perfeito? Ok? Ainda bem que não caiu nada. Acessaram o termo de referência 3. Bom, então, 1, 2, 3. Começa a nossa aula. Capítulo 2. Configuração da RMS. Descrever de acordo com a itemização que se segue a configuração. A configuração, só reforçando aqui, é o desenho resultante, espacial, regional e a distribuição locacional das localidades urbanas. Ou seja, nós vamos fazer agora o exercício de descrever o que é que eu entendo de configuração espacial regional e como é que estão distribuídas as localidades nessa região. Para uma pessoa que não conhece, isso é importante, porque depois eu vou chegar à conclusão qual é a importância dos fatos urbanos que estão aí acontecendo. Ok? Bem, tem uma nota técnica, perfeito, que eu digo: para a descrição locacional devem-se utilizar referências que permitam entender em que parte do espaço ocorre o respectivo fato metropolitano. Ou seja, nós temos que ter algumas referências. Eu vou dizer assim: a cidade se situa onde? A cidade se situa no meio do mapa. No meio do mapa não é representação geográfica. Mas se todas as cidades se localizam, hipótese, na borda do Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico é uma referência geográfica. Então eu vou dizer: todas as cidades estão à beira-mar da costa do Oceano Atlântico. Porque o Oceano Atlântico, aí eu tenho que dizer Oceano Atlântico Sul, porque tem o Oceano Atlântico Norte. Então não esqueçam desses detalhes geográficos. Quanto maior a precisão, melhor para quem não é da minha cidade, da minha região, vai entender o que é que eu estou, de que forma, tecnicamente, eu estou fazendo as referências. Aí também eu prossigo na nota técnica. Quanto ao aspecto espacial, observar que o fato metropolitano ocorre em especial elementos geográficos de destaque na borda da orla do Atlântico Sul. Não é só no Atlântico Sul, na borda do oceano. Tem também outro elemento da geografia destacável e que vocês devem ter assinalado no mapa que vocês fizeram. Quem não fez isso, procure ver qual é o outro acidente geográfico importantíssimo nessa nossa região. Ok? Eu sempre estou dizendo a vocês, por isso que a gente aprende geografia no ginásio, no colégio, no fundamental, etc, etc. Bom, e aqui então nós vamos na letra B, quem está acompanhando: quantidade de municípios e tamanho das áreas. Apresentar os dados com gráficos e em percentuais
e comentar destacando a maior e menor área e a média de área entre os municípios. E aqui eu coloco, entre parênteses, evitar tabelas e quadros. Eu acho que é muito mais interessante o gráfico, pode ser o gráfico de pizza ou o histograma daquelas barras verticais. Mas o que interessa aqui é o seguinte: ora, eu tenho um fato metropolitano. Será que as cidades, os territórios, os municípios, já que eles são metropolitanos, eles têm alguma coisa de similitude entre suas áreas? Tem alguém que é o maior, tem alguém que é o menor? A capital metrópole, a capital metrópole que deve ser a maior mesmo. Será que ela é a maior? Então, é dentro desse aspecto que a gente quer que vocês façam um breve comentário. E a gente pede uma média diária, no sentido de que ter uma lógica de uma mediana. Qual seria a área mediana? Que vejam bem, eu acredito que daqui a um milênio, que é para o Brasil, né? Então vou dizer que é daqui a um milênio, essas divisões vão ser mais uniformes. Porque a população vai crescendo, os meios digitais vão controlando mais a população, certo? Então, a forma de planejar as fronteiras político-institucionais, na minha opinião, elas devem mudar. Entendeu? E é possível que as cidades passem a ter um tamanho controlado. Os chineses já estão fazendo isso agora lá com o coronavírus. Você já usa uma espécie de uma pulseira que diz a temperatura do seu corpo, onde você andou, onde você fez, o que você não fez, etc. e tal. Então, eu acredito que com o tempo as coisas para o planejamento elas vão realmente acontecer. Mas vamos adiante. Então eu pedi isso aí e dou aqui quais são os produtos, certo? Mais adiante, o capítulo 3, configuração locacional dos assentamentos urbanos. E também tem o que é que nós queremos aqui, que vocês façam um texto, não é, caracterizando o lugar espacial, no espaço do mapa, onde é que nós temos os principais assentamentos urbanos. E aqui nós temos também uma nota técnica que vai dizer: sobre cada localidade, cidade e vila, traçar um círculo de 10 km de raio para melhor descrever o espaçamento entre os assentamentos urbanos, excetuando Salvador, que corresponde a uma área totalmente urbanizada. Ou seja, o município de Salvador já está totalmente urbanizado. Quando a gente diz que está totalmente urbanizado, é que está ocupado. Já está praticamente com todos os seus terrenos parcelados, com seus lotes, com suas vias, com suas ruas. Então, na nossa região metropolitana é um caso especial. Eu falava para vocês em algum momento das aulas de que Salvador, não é, ela perdeu os seus distritos rurais. Os distritos rurais de Salvador eram Lauro de Freitas, era Simões Filho e era Candeias também, e Madre de Deus, que é o mais novo município, o mais novo distrito rural que desagregou-se de Salvador. Ok? Muito bem, então vamos em frente. Então nós pedimos que vocês, não é, tracem um raio de um círculo de 10 km, logo o raio é de 5 km, e com a base cartográfica reduzida pode estar dimensional, usar como parâmetro a extensão Salvador Mar Grande. É o seguinte, eu pedi que vocês produzissem 3 mapas pequenos, que caibam, cada um pode caber no A4, mais ou menos o que? 10 centímetros por 7 centímetros, pode ser um mapa da internet, certo? Só que vocês vão pegar esse mapa, de preferência esse mapa não deve ter coloração. Se só tiver a sua silhueta da região metropolitana, a
região metropolitana, com os 13 municípios, melhor. Certo? E sem cor. Porque aí vocês vão transferir de 3 mapas. Para um desses mapas, vocês vão transferir os assentamentos urbanos da metrópole, cidade e vilas. Então vamos botar ali os círculos. Vocês têm que estabelecer uma proporção desses círculos para poder fazer esse exercício dentro dessa metodologia. Desculpa. Bom, definido esse desenho, então vocês vão verificar a distância hipotética entre esses municípios. Não é um trabalho muito preciso. É um trabalho ainda acadêmico, mas é uma metodologia que, se a gente fosse fazer profissionalmente, iria fazer com mais precisão. Mas nossa cartografia também é antiga, então a gente tem as nossas limitações. Bom, mas voltando à metodologia, vocês vão estabelecer círculo de 10 km, diâmetro de 10 km. E aqui eu digo, como vocês estão trabalhando com dificuldade de escala, vocês podem adotar o seguinte: a distância de Salvador a Mar Grande dá mais ou menos 11 km. Então vocês podem adotar o diâmetro, 10 km, a distância de onde saem as lanchas, que é no terminal marítimo, terminal náutico, que fica ali logo depois, quando a gente desce o elevador Lacerda, né? Perto já do Porto de Salvador, ali que saem as lanchinhas que vão para Mar Grande. Então peguem no mapa, qualquer mapa que vocês tenham, essa distância e criem círculo com 10 km de distância, perfeito, de diâmetro. E vocês vão fazer essa primeira análise da distância entre os municípios, uma análise gráfica. Ok? Bom, com isso então, vocês podem ter uma melhor condição, né, de interpretar se os municípios estão muito próximos ou não estão muito próximos. Eu adotei 10 km porque eu entendo que 10 km é uma distância, não é, razoável. Nós fazemos, se a gente for fazer isso em veículo particular, em automóvel, vai dar mais ou menos 7 minutos. E uma pessoa andando a pé faria, se fosse tudo plano, faria em 2 horas. Então, foi um critério que eu adotei de 10 km. Bom, deixe-me ver aqui mais o que a gente tem. Então, eu peço, nesse caso, que vocês façam esse exercício no capítulo 3. E aqui vem uma série de orientações que eu acho que não há necessidade de eu ficar lendo todas elas, mas no sentido de que vocês possam encontrar uma forma de interpretar e dizer se estão mais próximos, se não estão mais próximos, etc. Também eu peço que vocês façam, depois de vocês localizarem esses círculos de 10 km entre as cidades, então vocês têm que dizer o seguinte: de Salvador para Lauro de Freitas, praticamente não existe distância. Perfeito? Agora, de Lauro de Freitas para Camaçari, aí vocês vão botar o círculo nos limites da cidade de Lauro de Freitas e vão verificar que distância ela está para os outros municípios. Então é de Lauro de Freitas para os outros municípios. Então a gente vai verificar que está longe de Camaçari. Porque aí vocês vão preencher esses vazios com os círculos de 5 km. 5 km, raio de 2,5 km. Então vai ficar como se fosse cheio de bolinhas, o mapa inteiro de bolinhas. Isso pode ser feito no CAD, correto? Não é para ser feito à mão. Ok? Bom, então aqui eu encerro esse capítulo 2, que é a questão da configuração locacional dos assentamentos urbanos. E muito obrigado aí.